Nós vivemos entre a ressurreição de Jesus naquela Páscoa e a sua manifestação final, quando o mundo todo será curado e transformado. Mas a gente pode se questionar como que no presente ficaremos seguros no meio de tantos desafios, dores, problemas. E a resposta do Evangelho para nós é a presença do Deus vivo pelo Espírito Santo, que não apenas está conosco, mas surpreendentemente habita em nós. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Estou aqui com meu amigo Leonardo e vamos falar sobre essa presença misteriosa de Deus em nós pelo Espírito. No meio de tantos exageros, desafios de compreensão teológica, mas uma das coisas mais magníficas que as Escrituras colocam é esse derramamento que já aconteceu e essa presença viva do Espírito conosco, em nós, e como que a gente lida com isso tudo, né? Para não ir para o extremo, mas não deixar de pensar Uhum. e desfrutar disso, né? É, muito legal a gente pensar no Espírito Santo, né? Uhum. Quase que pensar no impensável, se a gente for olhar assim, né? Esses dias eu tava pensando nisso, cara, como Deus é enorme, gigante, né? Uma dimensão, é, a gente pensa assim, né? Mas insondável Isso. é a Aham. palavra, né? Quão insondável são as suas Uhum. riquezas. E aí a gente saber que até o próprio pensar em Deus é um dom, né? Isso. E ao mesmo tempo é já em alguma dimensão uma operação do Espírito em nós. Uhum. Privilégio de pensar em Deus, né? Mas usando até mesmo esse gancho, né, do pensar em Deus, do pensar, vamos dizer, teológico, reflexivo, você não acha que às vezes, e eu pergunto tendo a minha experiência, a minha compreensão, mas do seu olhar também que já fez teologia, se às vezes o pensamento sobre Deus de uma forma teológica, reflexiva ou até acadêmica muitas vezes não nos levou, na nossa experiência cristã, a negligenciar a busca e a experiência do Espírito, no sentido carismático, pentecostal e tudo mais, e se isso já aconteceu na sua vida? Aconteceu e eu vejo que é recorrente, assim, o desafio de você entender que o que te traz a lucidez de saber que a letra pode te vivificar é o espírito. E às vezes a gente esquece disso pela força da letra que também mata, né? Aham. E aí a gente fica nessa, né? Lê, aprende um monte de coisa e de repente deixa de experimentar, Uhum. às vezes de fazer. Acho que é um desafio próprio de quem gosta ou tem um interesse assim em teologia, de você, ó, isso aqui é estudo, isso aqui é minha devocional, é o meu lugar onde eu abro o meu coração, eu deixo que o Espírito Santo Uhum. molde e acho legal, tem uma citação muito legal no livro do J.K. Smith, Uhum. e eu não lembro, então me perdoe aí o autor, que eu não lembro o nome dele, que é uma citação que o J.K. Smith faz desse autor, Em qual livro? do Pensando em Línguas. Uhum. E ele fala sobre, algo assim, né, parafraseando ele, que ele faz uma brincadeira, uma jogada assim, né, sarcástica, que o Espírito Santo é tão, ele é tão, eu não sei dizer exatamente como, mas ele é tão confuso, né? Poxa, que pobre do Espírito Santo que ele só habita nessas comunidades pentecostais e no meio dos irmãos ele habitava no meio daqueles irmãos pobres da igreja primitiva e ele não aparece muito aqui no meio das nossas rodas de conversas sábias das academias e das escolas. Então Uhum. ele faz essa brincadeira, Uhum. parafraseando ele, e realmente, às vezes a gente esquece dessa presença, a gente esfria, a gente Uhum. deixa que o Espírito Santo, porque a gente quer compreender ele com uma mente que vá decodificá-lo, né? E Uhum. isso não é possível. Ao mesmo tempo, é Uhum. possível e necessário uma reflexão justa e honesta Uhum. e com categorias
de buscas científicas, né, históricas, entender o que estava acontecendo ali, o que que essas manifestações, o que que Uhum, são essas coisas, mas ao mesmo tempo essa parte dessa intimidade, uhum, desse caráter, como você citou, né, desse Deus íntimo que nos uhum, habita, ele precisa ser levado em consideração também. uhum, Mas eu quero devolver a pergunta porque uhum, se eu estudei alguma coisa, tenho certeza que você tem um contato bem maior com livros, com autores e tudo mais. uhum. E, e também, né, com pregações, e você também é próprio, vem também desse ambiente acadêmico da psiquiatria, psicologia, enfim, estuda a Uhum, mente humana, a alma humana. Como uhum, não esfriar, como conciliar, como uhum, deixar que o Espírito Santo também converse com isso, né? uhum. É interessante que quando eu fiz o seminário, a gente tinha lá em Belo Horizonte, tinha no alto, assim, Belo Horizonte tem os morros muito altos, né? E tinha num dos morros ficava o seminário teológico que eu fiz, que ele era já colocado como um seminário da palavra do Espírito, do poder do Espírito, e descendo, daí subia de novo, era um outro ambiente teológico, uma faculdade teológica, que já era vista como muito mais reflexiva e fria. Então eles falavam que naquela região tinha o Polo Sul e o Polo Norte na E o Sinai. de uma coisa de que faziam essa brincadeirinha do ambiente frio e do ambiente quente, né? O que, o que obviamente, era uma realidade muitas vezes experimentada pelos alunos, de achar que há essa diferenciação e que há um perigo de você, pela compreensão teológica, se tornar frio. O que é um equívoco e que às vezes pode se tornar uma experiência quando você não faz, quando você não busca a lógica correta das escrituras, né? Porque uma das coisas que eu acho muito interessante no pensamento hebraico é que eles não tinham, quando se fala nas escrituras de conhecimento, esse conhecimento ele nunca foi visto e não é visto como meramente teórico, ele é um conhecimento experiencial. As Uhum. escrituras sempre colocam que o conhecimento Pedro, por exemplo, ora que a gente cresça, e Paulo também ora no conhecimento de Deus em Cristo, né? Não é meramente um conhecer intelectual, não descarta isso, Uhum. mas tem a ver com um conhecimento que passa pela mente, que não descarta a mente, mas que envolve as nossas emoções, envolve o nosso coração, envolve o ser humano por inteiro, conhecendo a Deus por inteiro, né? Uhum. Para mim foi muito importante no decorrer da minha caminhada ter esse, porque obviamente eu acho que como no Brasil e no mundo a gente sempre vai ter os excessos. Equilíbrio para a alma humana é muito desafiador, né? Uhum. É só a graça de Deus e o poder de Deus para nos capacitar dar em equilíbrio, em moderação, porque naturalmente a nossa alma vai tender para os Uhum. excessos. Então é muito comum a gente achar, e às vezes isso é reforçado no discurso religioso, que cuidado para você não estudar muito, para você não Uhum. virar frio, Aham. né? Porque nós somos do poder de Deus e Uhum. aqui a gente não, a pessoa não sabe não sabe diferenciar Paulo de Barnabé, de Timóteo, porque acha que é perigoso Uhum. você se aprofundar no estudo das escrituras de se tornar uma pessoa fria ou até mesmo de eu estudando a ciência, como a gente já conversou aqui num outro podcast, que isso vai me deixar uma pessoa fria. Isso, e esse equívoco faz com que as pessoas que estudam e leem acham que você ter o seu momento de devocional e oração e manifestação espiritual de oração em línguas e Uhum. tudo isso que faz parte do conteúdo do Novo Testamento e da experiência da igreja primitiva e que é uma realidade possível para nós hoje seja negligenciada, né? Eu vi isso na minha própria alma que às vezes o estímulo acadêmico, o estímulo reflexivo, fazia com que eu negligenciasse a experiência dessa busca Uhum. possível do mergulho no poder de Deus mesmo, Aham. né? Da vida devocional fervorosa. Você vê
o apóstolo Paulo nos encorajando a você buscar o conhecimento, a lógica das Escrituras, a lógica do Evangelho, mas essa busca, quando ele vai dizer em Romanos, ele vai dizer em Efésios, de você ser continuamente cheio do Espírito e continuamente fervoroso no Espírito. Eu gosto dessa expressão de sermos fervorosos no Espírito, né? Porque é muito fácil a gente negligenciar isso ou se tornar uma pessoa meramente emocional, perdendo, entendendo a vida do Espírito, a vida no poder do Espírito, como meramente uma vida de emoções de culto de domingo, né? É um assunto denso, né? Porque ele vai perpassando entre o que é superficial, o que é imaginativo e o que realmente seria do espírito. E onde as coisas do espírito estão também nas superficiais e nas do imaginário. E a gente, querendo ou não, a gente precisa se aprofundar em estudar, em aprender algumas coisas para poder lidar com isso de forma honesta. Porque falando de experiência própria, né? Uma coisa que eu ouvia muito e lia e era muito estimulado também em aprender é que nós, uma vez que somos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo e nós já temos o Espírito Santo. Nós já estamos, nós já somos, né, cheios do Espírito Santo, por assim dizer. E aí, isso, ao mesmo tempo que em um determinado momento da minha vida me levou a me mover muito em, cara, você tá mal, eu vou orar por você e para que Deus cure você. Em outro momento também, cara, eu vou ficar aqui, e eu acredito que isso é próprio até da veia pentecostal, de você ter essa abertura radical para o Espírito Santo, é você estar aberto para o Espírito Santo e para as intervenções ali de você estar passando por alguém e ele revelar algo a respeito da pessoa e você chegar até É uma ela, abertura conversar boa, correta, né? isso, e você chegar e conversar com a pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu tive esse pico, eu fui depois entrando num lugar de, ok, mas eu já sou cheio do Espírito Santo e agora eu sou cheio do Espírito Santo. Pronto. E aí vem o versículo, né, onde Paulo mesmo fala sobre nós enchermos-nos do Espírito Santo, né? Não se embriaguem com vinho, antes se encham do Espírito Santo. Claro que isso tem um contexto de fala, mas ao mesmo tempo, quando eu me deparei com isso de uma forma mais a fundo, eu falei, cara, eu acho que eu tô achando que eu sou demais algo que como se eu não precisasse mais, né, do Espírito, porque ele já está aqui. E aí eu acho que começa a entrar um pouco desse conflito quando a gente começa a ter essas reflexões. Eu não sei como foi pra você, como é pra você, né? Eu acho muito bacana a gente pensar um pouco sobre como que as escrituras tratam essa questão dessa presença viva, né? Porque como que a narrativa bíblica se constrói? Ela vai colocar no Velho Testamento, que mostra essa sombra do que viria e se revelaria somente em Cristo, o povo sendo liberto da escravidão do Egito, passando o Mar Vermelho, e então indo a caminho da Terra Prometida e vivendo no deserto até o dia que eles entrariam na Terra Prometida. E como que eles tinham a segurança de que eles chegariam até essa Terra Prometida. Então Deus dá para eles essa direção de construir essa tenda móvel, aonde na experiência do povo de Deus, aquela tenda que depois se transformaria no tabernáculo, no templo em Jerusalém, aquela tenda era para ser, para aquelas pessoas, o lugar onde os céus e a terra se encontravam, aonde o eterno tocava o cronológico, o tempo, o espaço. Por isso que seria um mini-mundo, onde o céu, não é que eles, quando eles iam na mente judaica do povo hebraico, quando eles iam para o tabernáculo, para a tenda e depois para o templo, não era como se eles estivessem, como se estivesse no céu. Não, era o próprio céu ali na terra, onde o presente e eternidade e o espaço e temporal e o céu estavam no mesmo lugar. A presença da glória estava ali. Onde era Shekinah, era a expressão hebraica do Velho Testamento, onde durante o dia
Tinha uma nuvem que os protegia e à noite aquele fogo daquela presença. E isso simbolizava, quando você vê a narrativa das Escrituras, para Deus estar presente no meio do seu povo. E o templo era esse lugar, o tabernáculo. E o que mais incrível se descortina em Jesus, que quando ele está diante daquilo tudo, diante daquele templo, ele fala: isso tudo vai cair. Mas Deus vai levantar um novo e verdadeiro templo, falando de si mesmo, falando de quando ele fosse ressuscitado dos mortos, ele seria o lugar, esse templo da presença de Deus, aonde os céus estavam invadindo a terra. Mas o mais incrível e misterioso, que aí a gente só vai entender com clareza em Paulo, quando ele vai colocar que nós, a Igreja de Jesus, os filhos de Deus que nasceram de novo, somos esses pequenos templos, esse lugar onde a presença de Deus está. Um Deus que mais, e isso é muito importante para a mente cristã, que às vezes não fica claro, as pessoas carregam essa, às vezes até a gente usa, não é que esteja errado por completo, mas não é a lógica das Escrituras de nós vamos entrar na presença de Deus, nós vamos, no domingo, a gente vai na igreja, no templo, no sentido, na estrutura do prédio, buscar Deus, porque o Espírito Santo está aqui. Espírito. E o equívoco passa porque eu estou tirando a glória da revelação do Evangelho, falando de pessoas simples, como os irmãos da igreja primitiva, hoje em dia, todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, somos esse lugar onde Deus habita pelo Espírito. O Espírito Santo como essa é a presença do Deus eterno, vivo, do Cristo ressurreto habitando o coração humano. E essa presença, assim como para Israel era essa segurança de que eles chegariam na terra prometida, essa presença de Deus em nós é a segurança absoluta de que hoje, como Paulo vai dizer em Efésios 1 e também em Romanos 8, é esse selo de como nós somos propriedade de Deus. Essa garantia de chamar de penhor da nossa herança. Isso, né? Essa expressão penhor é justamente essa certeza de uma garantia de que nós somos e faremos parte de um novo mundo que virá, da nova criação que começou na ressurreição, que nós já somos parte, mas que esse novo mundo que virá, essa nova Jerusalém, quando Deus curar e transformar todas as coisas, nós faremos parte. Como que a gente tem certeza de que a gente vai chegar lá? Nós somos selados e habitados pelo Espírito, que é essa primícia desse novo mundo. O termo que Paulo usa de primícia, para aquele povo também tinha que, quando eles iam fazer as colheitas, os primeiros frutos eram retirados, eles comiam, para que aquelas pessoas soubessem que, olha, vai vir uma grande colheita, mas a gente já está experimentando parte dela. E o que a linguagem apostólica é a presença absoluta da glória que se manifestará em todo mundo já nos habita e a gente já desfruta um pouco dela, com a certeza de que isso nos dá a segurança de que nós vamos desfrutar em absoluto no futuro, mas essa presença já está agora. Para que agora a gente comece a desfrutar desses poderes do mundo vindouro, da presença de Deus em nós. E isso para mim foi muito impactante e revolucionário, porque isso altera a sua perspectiva de vida. Porque você ter a noção de que aonde eu estou, a presença de Deus está, porque Ele me habita pelo Espírito, que essa busca do Espírito que a gente usa, ela é uma busca que acontece como comunidade, mas ela é uma busca que ela acontece de algo que já está em mim, que já está em nós. Ela transborda, ela tem o potencial de transbordar cada dia mais. Esse encheivos do Espírito carrega esse significado de um transbordar que há em potencial dentro de todo cristão, mas não é algo que eu vou para Jerusalém, que eu vou para... Como o próprio Jesus fala para aquela mulher em João 4, ele falou: agora a adoração não é aqui ou ali,
ou num local específico onde Deus está. Não, ela acontece no espírito, no nosso interior, que já está habitado pelo Deus vivo, que às vezes a gente não se dá conta que seja o pastor, o mestre, o padre, seja lá quem for que viva a vida religiosa, ou a pessoa mais simples, mais inculta, que mora lá na favela e que às vezes não consegue perceber a glória que a habita. Isso altera o teu olhar não só sobre Deus, mas sobre você. Você saber, meu Deus, eu sou habitado pelo Deus vivo. A presença da glória, o Espírito que criou todas as coisas e deu forma a todas as coisas, escolheu habitar o coração humano e por mistério da graça divina, eu sou um desses corações, né? Eu acho extremamente poderoso essa quebra de classificação que a gente, por sociedade, tem o costume de atribuir e que o Espírito Santo faz com leveza e por natureza. Né, essa coisa de nós sermos um só em Cristo, como Paulo vai falar, né? Não existe mais grego, judeu, então as nacionalidades já se findaram, não existe mais homem e mulher, ou seja, a sua sexualidade não te define como alguém que merece ou que tem mais a presença do Espírito, né? Não existe mais bárbaro, cita, não existe mais homem e mulher, mas todos são um em Cristo, não existe mais pobre ou rico. E é muito bonito porque a definição, né? O Espírito Santo vai... O que Paulo vai trazer é que o Espírito Santo, ele clama. Tem algo que ele fala, tem algo que ele diz, que é Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo é esse, e aí tem uma citação muito bonita do N.T. Wright, que ele vai dizer que o Espírito Santo é como se ele fosse o amor pessoal de Deus pelo Filho e do Filho pelo Pai. Que lindo. Então, é como se esse amor pessoal que o Pai sente pelo seu Filho Jesus e que Jesus sente pelo Pai, Criador, Eterno, o Eterno, esse amor é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo personificado em potência e que nos conecta uns aos outros e que quebra esse olhar, como você bem pontuou, né? Às vezes a pessoa, ela mora num lugar mais simples, às vezes ela tem uma linguagem extremamente simples, as informações dela são limitadas, mas o espírito e a glória que a habitam não se diferencia em nada da pessoa que está ali frequentando os ambientes socialmente mais sofisticados e que nos nossos padrões teriam mais valor monetário a ser colocados. Por quê? Porque o Espírito Santo é esse que nos coloca à mesa de Jesus como os filhos que clamam uma única coisa, Abba, Pai. E é interessante que, como você falou, né, esse penhor, esse selo, essa certeza, tem a versão ali, né, que ele vai falar do penhor da nossa herança. E às vezes, por um engano teológico, a herança se torna dinheiro, a herança se torna o bem financeiro que você pode ter. E eu não nego o fato de que Deus pode te prover financeiramente, mas ele não tem, ele não tá devendo isso para ninguém. Porque se a gente pensa que a espiritualidade cristã se define em Deus dá pra gente aquilo que na nossa cabeça, dentro do recorte de 2023, é ter alguma coisa melhor, mais dinheiro, né, mais estabilidade financeira, a gente já tá bem equivocado. Mas ele é esse que mostra que essa herança é essa certeza. O que era a herança para eles ali, né? No contexto judaico ali, o que era isso? A herança era a certeza de que eles entrariam na terra prometida. A terra que havia sido prometida a ele. E aí ele vem, quebra isso, que olha, agora isso isso ali era um ensaio, né? Isso ali era um pouquinho ali, era um protótipo, era a sombra. E aí veio Cristo, que é o verdadeiro Israel de Deus, que é aquele que nos faz herdeiros por natureza do quê? Desse novo mundo que virá e será por completo. E aí o nosso espírito, o Espírito de Deus em nós clama Abba, Pai, e tira esse negócio de que herança é ter dinheiro. Herança é saber que esse mundo veio em Cristo, mas virá completamente na sua aparição final. Essa presença que nos dá a certeza segura de que já somos parte desse novo mundo, né? Que o nosso destino não é um céu efêmero, mas é o céu invadindo e curando todas as coisas, e esse mundo curado, nós já somos parte. Mas um outro texto que fala sobre o Espírito,
que é a conversa do próprio Jesus, quando ele começa a falar em João 16, ele entra ali nos discursos finais antes da crucificação. Ele diz que ele precisa, e depois o encontro dele com Maria Madalena, ele fala que ele precisava ir. Ele precisava ir porque por- quando ele fosse assunto, ele entrasse nessa dimensão dos céus, o Espírito viria. E então nós nos relacionaríamos com ele de um outro modo, com uma outra experiência. E Paulo vai citar isso em 2 Coríntios, ele fala que embora nós tenhamos conhecido nos dias dele aqueles apóstolos, aqueles discípulos, a Jesus na carne, como aquele homem da Palestina, judeu, com uma certa altura, que não podia estar em todos os lugares, agora nós o conhecemos de uma outra forma, numa outra dinâmica, numa outra realidade, porque nós não conhecemos mais o Cristo, que eu preciso ir para um lugar para falar com ele, mas é o Cristo, e Colossenses fala disso, de o mistério revelado, Cristo em vós. Então, isso é uma das coisas mais incríveis de você saber que essa presença da glória, o Deus vivo, verdadeiro, o Espírito Santo, tão mal compreendido às vezes por nós, é o próprio Espírito de Jesus vivo dentro de nós para que a gente o conheça, para que a gente o experimente, para que a gente experimente o consolo, a realidade do que é ter o Deus vivo habitando o coração humano no mundo presente, né? E esse estímulo, tanto que quando uma das imagens da ressurreição, que é esse encontro de Jesus com Maria Madalena, que ele fala, não me toque porque eu ainda não fui, já se falou muito sobre isso, mas de tudo que eu já li, para mim o que mais fez sentido é essa compreensão para ela de ela queria segurá-lo. Tipo, não vá não, fique aqui. Ele fala, não, eu preciso ir. Eu preciso porque agora eu vou me relacionar dentro de você e de todos vocês. E isso você imaginar, se isso é radical hoje, para uma pessoa que às vezes, para uma empregada doméstica, para um morador de rua que às vezes está deprimido, querendo morrer, para o cara lá que está vivenciando a dor lá no meio da Cracolândia, isso já é revolucionário, que essa pessoa pode experimentar em 2023 Deus vivendo nele, Cristo vindo habitar em pessoa, na pessoa do Espírito. Naquele mundo antigo, isso era praticamente profano, falar para aquelas pessoas onde tinha o templo ou os filhos de Deus era César, falar que aquelas pessoas às vezes incultas, muitas delas escravas, falar agora vocês foram dignificados à posição de filhos de Deus justos e o Deus vivo veio habitar em você. Isso cura dimensões dentro de nós inimagináveis. Isso traz um certo tipo de consolo interno que a gente não, muitas vezes a nossa alma sequer ainda provou, porque a gente não entendeu a glória do que é essas boas notícias, né? E isso é tão fantástico que quando a gente vai olhar para Jesus e para o tipo de pessoa que ele se relaciona, né? Eu fico pensando, às vezes, tem aquela, né? Se fazer um corte só de eu falando assim, você quer ser milionário? Ande com 5 milionários e seja o sexto. Águia só anda com águia. Esse discursinho E aí? ruim que E a Jesus? igreja muitas vezes absorve, né? E aí Jesus fez o quê? Jesus andou com gente, ele andou com a gente, ele isso. se fez humano, né? Graças a Deus que Jesus não entrou nesse discurso senão ruim. ele ia tá Senão lá. a gente tava no laço, né? Isso, e aí é aquela coisa de você colocar todo mundo num pacote, você ter que se comportar de determinada forma, mas o que me chama a atenção de Jesus é que aí ele vai logo nessa veia também, né, que você acabou de citar. Cara, é difícil um rico entrar no reino de Deus. Ai dos ricos, mas por que ele tá falando isso?
né? O Uhum. tema não é dinheiro nem nada disso. Eu tô falando mesmo dessas relações. Uhum. Por quê? Porque as pessoas que eram marginalizadas eram as pobres. E aí Jesus veio falar que é difícil para os ricos. O que ele está Uhum. fazendo ali é colocar dentro de uma ambivalência ali essas relações. Cara, Uhum. vocês não entendem a respeito do que se trata quem realmente tem ou não alguma coisa. Que é o Isso que, reino de Deus, né? isso que daí vem no sermão ali, né? Uhum. Bem-aventurados os pobres. Uhum. É, ele vai trazer isso porque o Espírito Santo, a presença de Deus, ela não está reduzida a uma casta, a Uhum. uma classe social, a Uhum. um gênero, a uma cor. Não, ele está Uhum. habitando e apto a habitar todo ser Uhum. humano que crê e que deposita fé em Jesus. Uhum. E por que eu falo isso? Porque quando a gente coloca essas ações do Espírito Santo, né? Uhum. E novamente retornando lá pro começo, a gente olha para, poxa, a gente gosta de estudar, a gente gosta de falar de coisas que, Uhum. né, filosóficas e pensar e tal, Uhum. mas a gente precisa saber que o Espírito Santo ele tá se comunicando até com aquilo que a gente acha que é caricato às vezes. Uhum. Pô, mas tem a irmã lá que ora e tal. E, cara, por Uhum. que às vezes a gente duvida disso, né? E aí fica Uhum. até uma pergunta. Uhum. Por que às vezes a gente duvida Uhum. de Deus usando Uhum. determinados tipos de pessoas? Ou de certas de formas diferentes do que a nossa mente está acostumada, né? Isso. É porque existe na alma humana, na mente humana, uma tendência a rejeitar o que ela não entende. Existe, até com um mecanismo de defesa da psique humana, tudo aquilo que eu não entendo, eu rejeito, eu critico, eu às vezes ataco. Então, como às vezes, e isso é maravilhoso, como Deus é livre e o Espírito, usando as palavras de Jesus, sopra onde quer, do jeito que ele quer, não respeita nada do que os nossos pressupostos imaginem que Deus possa ou não soprar e agir. Um exemplo disso, bem forte para mim, é o fato de que no nascimento de Jesus, Jesus está nascendo ali em Israel, no meio, e o povo da religião, o chamado povo de Deus, não se deu conta, e quem foi perceber os sinais dessa presença que estava invadindo e se encarnando foram magos, os astrólogos, homens que muitas vezes a gente olharia e falava, não, Deus não pode falar com essas pessoas. Uhum. E por quê? Porque Deus sopra onde quer, o Espírito sopra onde quer e se manifesta do jeito que Ele quer. E às vezes a nossa mente, que não está acostumada com isso, rejeita, critica, porque é mais fácil eu olhar para algo e simplesmente falar não pode ser Deus, ou Deus não agiria assim, fazendo gestão do Espírito Santo, né? Aham. Eu estava lendo e ouvindo um pouco sobre isso, né? Porque Atos 2, que é onde fala quando a igreja se reuniu e desce e há essa manifestação desse poder, literalmente é poder divino manifesto, e que começa a haver glossolalias, que são essas línguas estranhas. Muitas linhas teológicas têm dificuldade com isso, porque é isso que quer dizer. Eram línguas não entendidas por aqueles que estavam falando, mas como manifestação espiritual. Outras pessoas entendiam na sua língua mãe, mas que todo o texto fala de um êxtase também. Então, lógico que a grande ênfase do Novo Testamento, e você lê muito bem isso em 1 Coríntios, quando Paulo vai lidar com esse desequilíbrio das manifestações espirituais na igreja de Corinto, a grande ênfase não é você buscar o êxtase, mas o Evangelho, as Escrituras não tiram essa experiência, não falam que você não vai viver essa experiência. Tem um livro do Jonathan Edwards, que ele é considerado o maior teólogo e filósofo cristão que os Estados Unidos já produziu. E ele tem um livro que chama Uma Fé Mais Forte que as Emoções, que também é do Afeições Religiosas, que ele escreveu justamente porque os Estados Unidos estava vivendo naquele período de 1800 e bolinha ali, 1700, não lembro agora, um despertamento espiritual.
e com muitas manifestações espirituais. E ele escreve esse livro justamente porque ou as pessoas, a gente tende a abraçar tudo, falando tudo isso é de Deus, e toda manifestação é de Deus, e tudo é o Espírito Santo, ou ir para o outro extremo e rejeitar isso, porque você caiu, você chorou, você fez barulho diferente do que eu estou acostumado, isso não pode ser de Deus. E ele faz um tratado teológico incrível, mostrando que existe sim, e as Escrituras não negam, que a presença viva de Deus em nós nos cura, nos transforma, nos consola, mas pode gerar manifestações que a nossa mente às vezes não está acostumada, que pode fazer a gente entrar em êxtase, que pode fazer a gente chorar copiosamente, que pode fazer a gente dar risada, mas que a gente tem que ter o cuidado para não perder o equilíbrio, mas que às vezes na busca desse equilíbrio a gente perde essa experiência que é possível. E que essa tensão que existe, ela precisa ser refletida, compreendida, mas para a gente não negligenciar esse potencial do poder de Deus que cura as nossas relações, que o Espírito, como você usou maravilhosamente, que a presença do Deus vivo em nós, esse é algo que é para trazer esse vínculo, essa unidade no Espírito, onde o diferente de mim, a pessoa que às vezes de classe social, de uma identidade às vezes que eu socialmente falando, sexualmente falando, eu não teria relação nenhuma, não convivência nenhuma, o Espírito une. Esse é um dos grandes propósitos do Espírito humano, do Espírito Santo no Espírito humano e na mente humana, mas que também vem dessa experiência de poder mesmo, dessa experiência de algo transcendente que às vezes é tão forte que eu me prostro, que eu caio, que eu choro, e que eu não devo ter medo de experimentar isso, porque às vezes eu vi um excesso, que às vezes eu vi o desequilíbrio, e que às vezes acontece, mas o encorajamento das Escrituras e dos apóstolos, e que isso revolucionou o mundo primitivo, eram pessoas de todas as classes, eram de gentios, judeus, mulheres, homens, escravos, pessoas ricas, pobres, todas vivendo uma experiência com o Deus poderoso se manifestando neles e através deles, chocando o Império Romano, e que o fato de eu ter, às vezes, e infelizmente isso acontece conosco e entre nós, excessos, não deve limitar a minha busca, limitar a minha compreensão de que, seja num ajuntamento comunitário, num domingo, ou na minha experiência dentro do meu banheiro, dirigindo o carro, dentro do ônibus, Deus está ali, querendo se comunicar comigo, em mim, querendo se manifestar em mim, através de mim, para o meu bem e para o bem do mundo, né? E não sei se eu divaguei demais, mas... Não, eu super entendi e eu concordo muito e acho muito, muito interessante a gente parar para entender que esse espírito que nos habita, ele deseja, ele já é uma potência que por si só deseja a dinâmica, ele deseja o movimento, ele deseja... E eu tava pensando muito nisso esses dias, né? O movimento, ele gera essa queima, né? Às vezes a gente pensa, né? Eu quero queimar por Jesus, essa expressão, né? Tão usada hoje. E eu vejo que, assim como a gente desce e anda de bicicleta, o movimento ele gera essa queima calórica, esse uso dos nutrientes que já estão em nós. É como se a gente, então, como seres humanos, a gente precisa se deixar se mover pelo Espírito e deixar que o vento do Espírito nos mova para que essa queima aconteça e a gente comece a usar desses dons que já nos foram colocados. Como é que a gente coloca isso na prática, né? Eu acredito que é a gente vivendo, colocando na vida. Porque se a gente olha a primeira menção ao Espírito Santo, e aí vale lembrar que o Espírito Santo não é essa pessoa isolada da Trindade ou esse terceiro elemento como se fosse um pódio, né? Ou três deuses. Três deuses. Aqui não, eles são um só em três faces e que se permeiam e que dançam entre si, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar nas Escrituras, a gente encontra
o Espírito de Deus, a primeira menção dele, né? O Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, sobre o abismo. Uhum. Então, é como se ele fosse um espírito de movimento. O que eu penso com isso? Que quando a gente vai falar do poder do Espírito, a gente vai encontrar o dínamos, né? O dinamis, né? A dinâmica também do Espírito, que é uma dessas definições que demonstram o Espírito. Por quê? Porque quando a gente vai ler lá, né? O Espírito de Deus, o poder de Deus, ele traz consigo o que é o poder de Deus? Eu estou tentando fazer né, essa costura ali. O poder de Deus é o Espírito em movimento. É o Espírito de Deus em nós se movimentando. E isso se amplia de diversas formas. Quando a gente vai dar uma lida, a gente encontra ali as manifestações do Espírito, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, como se fosse um catálogo, né? Como se fosse só aquilo limitado. Isso. Mas, na verdade, aquilo é uma leitura catalogada, mas ela se expande de diversas maneiras. Não quer dizer que é só aquilo, né? Isso, não quer dizer que é só aquilo. Assim como, às vezes, não se menciona, mas a arte, a administração de bens, o cuidado a gestão de pessoas, isso também. Mas esse caráter íntimo de se saber humano e de se deixar se mover pelo Espírito em dinâmica com as pessoas, deixando que flua no mínimo, nas relações mínimas ali, na tua troca de faixa no trânsito, dando a seta, Ser mais gentil com sendo gentil com a o pessoa que caixa você do supermercado. Isso, nessas trocas mínimas, o Espírito Santo está em você, e ele te capacita, ele é o Espírito que te capacita para as boas obras que Deus preparou de antemão. Então, eu acredito que quando a gente faz esse ajuntamento dessas realidades do Espírito e internaliza elas, a gente começa a entender que o Espírito, ele nos chama a encarnar a vida do próprio Deus. Ele nos chama a tornar Deus prático. E sem um peso moral de juízo, de condenação, como você bem pontuou, que não é um jogo, uma coisa ali de forçação, mas é essa manifestação do Espírito que, como antecipação do reino que virá em plenitude, já brota de dentro de nós, né? Amém. Eu acho legal essa colocação, porque isso nos faz entender melhor o que é esse encorajamento da vida no Espírito, né? Que, óbvio, passa por manifestações, por orações, por oração em línguas e por tantos dons que você vai ver escrito nas Escrituras, mas é muito, muito interessante que a igreja de Corinto, que Paulo descreve como os dons se manifestando, você imagina vários dons se manifestando, a gente imagina, é um pessoal espiritual que anda no Espírito. Ele fala, não, vocês são tão imaturos, falo a vocês como a carnais, porque vocês são conduzidos por inveja, por separação, a ceia de vocês dividem um pouco para cá, outro pouco para lá, porque a lógica da vida no Espírito, e a gente aprende muito bem isso em Gálatas, é a vida que acontece na manifestação do amor de Deus em nós. A vida no Espírito, a capacitação e o poder no Espírito tem como alvo final essa experiência do amor de Deus sendo provado e manifestado através de nós. Uma pessoa que anda no Espírito é uma pessoa que anda em amor, é uma pessoa que era grosseira e está ficando menos grosseira. Era avarenta e está ficando mais generosa. Era uma pessoa de contenda e facções e está se tornando uma pessoa mais acolhedora da comunhão. Era uma pessoa que roubava e está roubando menos. E até o dia que não vai roubar. Por quê? Porque se o propósito, como você colocou no final, é a experiência de Deus manifestando de uma forma prática, e a gente tem como referência absoluta o próprio Jesus, o Cristo de Deus encarnado, que nos revela quem Deus é e quem o ser humano foi criado para ser. Quanto mais a vida no Espírito está acontecendo em mim, mais mais humano eu me torno, porque mais parecido com Cristo eu me torno. Porque o meu alvo, e não tem problema nenhum as manifestações, como eu coloquei muito, mas o meu alvo não é levantar voo, não é virar anjo. O meu alvo não é o culto de domingo barulhento, que não tem problema de ser um culto barulhento no domingo, porque aquilo ali vai me fazer bem também, se aquilo for cheio do Evangelho.
mas o meu alvo é de segunda a sexta, de segunda a sábado, é durante a semana ser cada dia mais a imagem de Deus encarnada. Ser cada dia mais a face de Cristo sendo revelado em mim, porque o propósito do Espírito é essa vida ressurreta sendo vivida hoje. É a vida do reino sendo experimentada e manifestada hoje. Porque, caso contrário, fica uma coisa muito supersticiosa, misticista, porque o problema não está no místico, no transcendente, mas nessa coisa meio solta, meio barulhenta, à toa. E não é. O final é esse empoderamento divino, uma presença divina que nos capacita, assim como Deus ungiu e estava presente em Jesus, hoje em nós, na igreja, para que a gente seja uma presença do reino vindouro no presente. Um reino de justiça, de paz, de alegria, de acolhimento. Como que eu sei que a presença de Deus se manifestou? Eu amei mais, eu acolhi mais, eu perdoei mais, eu fui mais generoso. Onde eu vi fome, eu acolhi, ajudei, alimentei. Às vezes vai ser nessa oração poderosa e às vezes vai ser num prato de comida que eu dei. Às vezes vai ser nessa visão de um dom que se manifestou e eu tive, e às vezes foi na capacidade de perdoar alguém que eu não estava conseguindo perdoar. Exato, exato. Eu acho que isso é tão necessário de ser dito, que o amor é esse elo perfeito, né? O amor, o Espírito de Deus é derramado em nós através do amor de Deus, né? Ele é o próprio demonstração do amor. Por que eu falo isso? Alguns dias atrás, uns meses atrás, um colega chegou pra mim e falou: cara, esses dias eu acordei e eu senti como se o Espírito Santo estivesse me batendo, assim, como se ele tivesse... Essas expressões Daí eu falei, maravilhosas. cara, eu Não não tô vejo entendendo. Jesus batendo em alguém dessa forma, assim. Eu acho que dá pra usar outra expressão. Eu entendi o que você quer dizer. Eu não me fiz de simulado, né? Porque às vezes a gente... não, eu entendi o que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo a gente começa a atribuir sentimentos, que é aquilo que você pontuou do Jonathan Edwards, né? Aos sentimentos que a gente tá tendo, como se Jesus estivesse falando alguma coisa. E aí é aquela coisa, né? Óbvio que Deus nos corrige, nos exorta, mas como se Deus estivesse me batendo, aquilo me pegou diferente, porque tava daí ele veio me representando falar isso, que né? era um confronto, tipo, era uma... olhe diferente pra essa situação e tal, só que às vezes a gente pega isso e leva pra... Deus me colocou uma enfermidade, o Espírito Santo tá me ministrando através de tal coisa, o Espírito Santo... E não é que nós não iremos aprender com isso e sair melhores dessa situação, mas é que pensar que aquele Deus que é o Pai das luzes e do qual descende toda boa dádiva vai te dar uma maldição com o propósito de te ensinar alguma coisa, isso fica meio... Já escorrega demais, E né? aí, além disso, o que me choca um pouco bastante, é o pensamento de que o Deus falou comigo. Né? Deus falou comigo. Deus tá falando comigo. Eis que eu te digo porque o Espírito Santo tá falando. E aí eu acho que a gente também tá entrando num terreno que precisa ter um pouquinho mais de honestidade. Isso. De, cara, você tá sentindo isso? Você tá... da onde que vem isso daí, né? Do Espírito Santo que você tá pensando, do Espírito do teu sentimento, do teu ego, ou realmente do Espírito Santo, qual Jesus falou que iria, mas deixaria ele para que ele revelasse toda a verdade, né? Porque às vezes a gente fica nessa também, né? O que é a verdade, então? É a verdade do que eu tô sentindo? É a verdade daquilo que eu acho que você tem que fazer? Não, deixa aquele... Tô emendando um monte de assunto, mas é porque o nosso tempo é curto e o assunto é grande, mas assim você também vai... Mas por quê? O fulano lá saiu da igreja e tá fora, mas o Espírito Santo vai convencer ele da verdade. Na verdade, às vezes o cara só tá dando um tempo porque tava num ambiente que tava fazendo mal pra ele e ele tá procurando algo novo. E só que daí ele assumiu posições e pensamentos diferentes daquilo que você estava acostumado. E aí você quer que o Espírito Santo... E aí que vem a coisa, né?
Uhum. Você acha que o Espírito Santo convencer ele da verdade é convencê-lo daquilo que você quer que ele convença, ou Isso. realmente de algo que você ainda não sabe e Uhum. precisa aprender, né? Isso. Então é uma Eu acho toma. que em João, nesse mesmo texto dessa fala de Jesus em João 16, ele fala que sobre o Espírito que vai revelar que a função do Espírito agindo em nós é revelar o Filho. Eu quero saber qual é que verdade é essa do Espírito em mim, me trazer essa revelação do Cristo do Evangelho. Uhum. Para eu ter um mínimo discernimento sobre o que eu estou sentindo, percebendo, obviamente que Deus fala e continua falando, mas para eu saber se eu não tô esse terreno escorregadio, se eu não tô resbalando no lugar que tem a ver só com as minhas impressões emocionais, com a pizza que eu comi à noite É, e me deu sonhos malucos, eu tenho com, isso. com raiva que eu tô sentindo e não tô conseguindo admitir, eu não posso me perder da revelação de Cristo nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Se aquilo que eu estou percebendo, eu falo, é Deus me falando, se aquilo não tem a ver com a lógica de Jesus, com a revelação de Deus em Cristo, e não está me fazendo encarar e conhecer mais Cristo, há uma grande chance de ser uma impressão equivocada da minha mente, minhas emoções confusas, e Paulo vai usar isso em Coríntios, quando ele fala em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Mesmo aquilo que é uma impressão divina, um sopro do Espírito em mim sobre algo, passa por mim. Não é uma psicografia espírita onde eu entro e Deus toma minha boca e passa por mim. São impressões Filtros, né? que pelos 1 milhão de filtros e que é muito honesto da minha parte. Falou, olha, Leonardo, a impressão que eu tenho é essa. A impressão que eu tenho que Deus está me falando isso, mas ore sobre isso, julgue o que eu estou falando. É. Paulo vai falar de julgar as profecias, porque o Espírito está presente, Deus está falando, mas o Deus que habita em mim é o Deus que habita em você. Ele não, o Deus que fala comigo, ele fala com você. O Espírito, e que no final essa presença em mim que habita em você e habita o coração de todo filho de Deus que nasceu de novo. Essa presença tem como alvo a revelação de Cristo na nossa mente, a formação de Cristo em nós. E se isso se perde, se esse espírito está fazendo eu ficar com raiva de você, eu falar mal de você, cara, eu acho que a gente já não só estava escorregando, a gente já tropeçou, Vai né? cair no lamaçal É, da mentira e do pecado. A gente tem que encaminhar pro final, isso. mas, né, infelizmente. Faça suas considerações finais, então. Cara, eu gosto muito de pensar sobre isso, de falar sobre isso, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele é essa pessoa maravilhosa que nos conduz à face de Jesus e que permite que a face de Jesus brilhe através de nós. Ele é esse que eu não consigo pegar de maneira palpável, mas ele é esse que é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele é aquele que geme e chora e intercede por nós e que, como uma mãe sente pelo seu filho, ele é esse que nos acolhe, nos nutre e por vezes nos confronta a, a penetrar as barreiras do nosso ego, da nossa mente, daquilo que a gente formou, do jeito que fomos formados e que nos conduz a sermos essas potências que olham para além daquilo que está no nosso recorte e que se permitem encarnar a vida de Deus. Então, que a gente seja esse agente, esse recipiente, esses tesouros né, em vasos de barro, que sejamos esses que sabemos que somos vasos de barro, mas que carregamos um tesouro Amém. de indescritível valor, né? Amém. Pelo Espírito. Eu quero encerrar. Você citou esse espírito que geme, né? O texto de Romanos 8, quando Paulo vem descrevendo que a criação geme por essa redenção final, nós também gememos,
aguardando essa cura final dos nossos corpos, a transformação final, e a gente se questiona, e Deus, onde está nisso tudo? Aí Paulo fala, Deus também geme em nós pelo Espírito. E aí ele traz uma das verdades mais consoladoras para mim das Escrituras, a compreensão dessa presença do Espírito Santo em nós, que no meio das nossas dores, ao invés de ser indiferente, ele está gemendo e intercedendo por nós, mesmo quando as nossas palavras não conseguem ser articuladas, com gemidos inexprimíveis. Como psicanalista, como um coração pastoral que Deus nos deu para lidar com as pessoas, eu tenho que ter muito claro, e eu quero que você que está ouvindo, assistindo, tenha muito claro que a presença de Deus no coração humano é uma das coisas mais misteriosas e consoladoras em saber que Deus, na minha dor, no meu sofrimento, nas minhas angústias, está presente, orando comigo e por mim e em mim, para trazer o consolo, a cura e a transformação, mesmo diante do caos que eu possa estar vivendo. Então, que Deus abençoe você, nos abençoe e abra o seu olhar para essa misteriosa presença do Espírito Santo de Deus que te habita, que te consola e que está em nós como esse poder glorioso, com essa presença íntima e pessoal de Deus para nos conduzir a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Cristo, em direção a esse novo mundo, mas que no presente, para dar o consolo, a satisfação, a plenitude de Deus já sendo experimentada agora, no dia chamado hoje. Amém. Deus É abençoe. isso aí.